Pois é, galera. Dudu, né, vai estrear em clássico decisivo hoje, depois de milhares de anos, como titular mesmo. Acredito que nunca jogou, mesmo que ele saiu cedo do Cruzeiro. E Dudu está muito bem na fita, está jogando fino da bola, está recuperando a condição dele, a condição física dele está chegando aos poucos, né? E a gente vai falar sobre isso nesse vídeo. Aqui é o canal Cruzeiro Velho Raposo, sou o Darcy Pereira. Deixe like, comente e compartilhe. Ajude o canal. Cruzeiro aguarda a chegada de Léo Jardim, enquanto o Galo pode ser eliminado da competição de forma precoce em caso de derrota para o maior rival. O Cruzeiro anunciou a venda de 61.584 ingressos, um a mais que o recorde de público do Mineirão, batido contra o próprio Galo no Brasileirão do ano passado. E o público é mais um desafio para a equipe alvinegra, que não contará com a sua torcida e precisa vencer para se manter viva na competição. Em caso de derrota, o time pode não chegar às semifinais do Mineiro, em que é o atual pentacampeão. Lembrando que o Galo disputou as primeiras rodadas com o time júnior, enquanto o profissional realizava a pré-temporada lá nos Estados Unidos. Para o clássico, o Galo não conta com Júnior Santos, expulso contra o Atlético, e tem Coelho como dúvida devido a um entorse no tornozelo. O primeiro clássico do ano pela FC Series terminou em 0-0 e ficou marcado pelas faltas pesadas em campo. Lianco, zagueiro do Galo, afirmou que o que aconteceu na partida e as provocações do pós ficam um pouco no coração, sim, porque clássico se precisa vencer. Já Dudu desconversou sobre a oportunidade de eliminar o maior rival e afirmou que o foco é na sequência do trabalho. Ele também disse esperar um jogo mais jogado, um jogo mais bonito, sem tantas faltas, sem tantos lances violentos como os que aconteceram nos Estados Unidos. O torcedor que vai no estádio quer ver futebol, quer ver dois times jogando futebol. O torcedor que vê pela televisão quer ver futebol. Eu não vi nenhum tipo de provocação. Acho que nosso time está focado em jogar futebol no domingo. A gente espera que o nosso torcedor nos apoie, nos ajude para a gente fazer um grande jogo. O jogo acontece no Mineirão às 16 horas desse domingo com torcida única. O Wesley vai comandar a equipe do Cruzeiro pela última vez, já que Léo Jardim é esperado aqui em BH ainda neste sábado. Bom, campanhas de Atlético e Cruzeiro nos 6 jogos pelo Campeonato Mineiro. O Cruzeiro tem 11 pontos, 3 vitórias, 2 empates e 1 derrota, aproveitamento de 61,1%, é o primeiro no Grupo C. Já o Atlético Mineiro tem 10 pontos, 2 vitórias e 4 empates, 55,6% de aproveitamento, mas é o terceiro no Grupo A. Tem isso também que pode motivar o Cruzeiro. Eliminar o Galo já nessa fase da competição, André. Esses jogos são muito diferentes dos outros, né? E a gente sempre fala isso, em especial nos campeonatos em que a chamada polarização, e aí eu uso esse termo no bom sentido, é verdade mesmo, né? Porque esses são os dois times que dominam os corações mineiros e quando eles se encontram, tudo é diferente, especialmente nesse início. Nesse caso, já houve até técnicos que perderam seus empregos ou que ficaram numa situação mais difícil do que deveriam porque não conseguiram ganhar o estadual, perderam o estadual, ou às vezes o Cruzeiro ou o Atlético não chegam à final do estadual, o América se coloca ali, elimina um dos dois e a comissão técnica, os jogadores do time grande eliminado, ficam carregando, né, essa pressão pelo resto da temporada. Então, nos estaduais, os clássicos são os momentos mais importantes, são aqueles que carregam as pessoas, são jogos que são diferentes dos outros pelo contexto histórico, não são treinos de uniforme, são outra coisa. E é bom tanto o Cruzeiro quanto o Atlético entenderem assim. Eu tenho certeza que os treinadores envolvidos e os jogadores também vão saber exatamente o que está acontecendo nesse fim de semana e como se comportar. 61 mil ingressos foram colocados à venda lá no Mineirão, todos vendidos, então há uma expectativa de quebra de recorde de público. Faz de Esportes tem novidades em relação ao Galo, porque a diretoria tenta ainda reforçar o time ainda mais. O Abel menos, mas também dá indícios de que não vai utilizá-lo. Do outro lado, um Galo querendo investir. E só assim para tirar o Rony do Palmeiras, quem quer investir mesmo. Você tem razão. Porque o Rony vive uma situação, do ponto de vista da sua remuneração, que tem sido apontada aí
né, nessa narrativa a respeito da possibilidade dele sair do Palmeiras como um entrave. E ele conseguiu isso com muitos anos de clube, com muitos serviços prestados, com participações decisivas em troféus. O Rony tem uma carreira muito bonita no Palmeiras e ela precisa ser respeitada. Ele não conseguiu o salário que ele alcançou ameaçando ninguém, nem muito menos de forma desonesta. Sim. Então, por favor, fã de esportes, não coloque depois palavras na minha boca. Não há qualquer problema com o salário do Rony. Agora, se ele quiser, ele pode aceitar uma situação em algum outro clube aqui no Brasil ou fora, ganhando menos. Essa decisão, quem toma é ele. E ele tem todo o direito de dizer não, se esse for o único motivo. Mais cedo ou tarde, porque ninguém está confortável com essa situação, muito menos o Rony, percebendo claramente que o clube quer negociá-lo, que o técnico não vai utilizá-lo, ouvindo e lendo as opiniões das pessoas a respeito de um jogo como o de ontem, por exemplo, o clássico Palmeiras e Corinthians, em que o Palmeiras cruzou muitas bolas na área, chegou muito, mas não teve alguém para colocar essa bola para dentro. Nada garante que se o Rony estivesse em campo, o Rony teria feito 3 gols para o Palmeiras. Mas é uma pergunta que ninguém jamais responderá. Por quê? Porque ele não estava em campo. E ele não estava porque o seu técnico não o escalou. Entrou um zagueiro no final do jogo, alto, quase 2 metros, para tentar fazer um gol pelo alto. Ah, esse é um erro do Abel? É claro que não. A estratégia é muito clara, um jogador de grande estatura. Se ele faz um gol, ele é um gênio por isso? Não, ele apenas tentou de todas as formas. Mas o fato é que o Rony estava vendo o jogo pela televisão e o Palmeiras não ganhou. Está na mão dele olhar a proposta, entender o que ele tem a ganhar com ela, se é um bom momento para aceitar, seguir sua carreira em outro lugar. O Atlético precisa de um jogador com as características dele, sem dúvida nenhuma. Bom, é o clássico muito polarizado lá em Belo Horizonte. Temos também o Grenal ainda mais lá no Sul. E neste sábado é isso que os torcedores de Grêmio, de Inter e de todo o Brasil vai ver. O jogo amanhã, né, será às 16 horas. E quando é clássico, movimenta toda a semana toda surge conversa, bafafá, né, a imprensa colocando muito briguinha de zagueiros, né, violência. Tem que parar com isso, esquece esse assunto, põe um pano. Fica atiçando a situação, não sei por que continua fazendo isso, né, uma bobeira sem tamanho. Mas o importante é que amanhã o Cruzeiro vai estar com o time completo, né, vai fazer uma grande partida. Assim como também o vizinho também vai fazer uma grande partida, porque será um grande jogo. Eu acredito muito no poder ofensivo do Cruzeiro. Acho que Gabigol, Dudu, Marquinhos e Matheus Pereira vão jogar muita bola, né? E o Matheus Henrique é o carregador de piano da equipe. Vai ser um grande jogo, tem dúvida nenhuma com relação a isso. Não tenho. Acho até que o Cruzeiro deveria ter exigido árbitro de VAR de outro estado. Ah, mas por quê? Você desconfia? Não é. Vai ficar totalmente imparcial. Para ficar imparcial. Os 3 juízes mineiros, o árbitro de VAR mineiro, a gente sabe que a arbitragem mineira ela é complicada, né? Complicada. E atual momento do Atlético, onde o Atlético necessita de determinados resultados, não é interessante, né? Acho que tinha que ser o mais imparcial possível. Mas isso é outro assunto. O importante é que o jogo amanhã seja um bom jogo e que corra na serenidade. Os torcedores vão ao campo assistir o jogo e voltem para casa serenos para assistir esse jogo. É isso que é o mais importante. Veja amanhã uma excelente partida do Cruzeiro. Me preocupa um pouco o setor defensivo, porque nós não temos... Nós temos o Vidalba, né, que é um bom zagueiro, mas além do Vidalba não vai ninguém. Os da base para estrear no clássico, assim... na magnitude que vai ser o jogo, aí não é interessante. Eu gosto muito de jogador de base, acho até que esse time está jogando já desde o início do campeonato, né, entrando no segundo tempo, para poder pegar ritmo, que aí, se precisasse hoje, não teria problema. Né? Futebol é um problema sério, para dar uma contusão no jogador não tem momento para acontecer. Então, assim, do momento que machucou o zagueiro, o jogador da base já tinha que estar jogando uns pouquinhos no segundo tempo, para poder pegar no ritmo. Mas tá bom, né? O time do Cruzeiro é um time muito bem ajustado. Esse treinador que está aí, ele está muito alinhado com o treinador que vai chegar. Acho até que o esquema de jogo que está sendo usado é o mesmo que o treinador português usa, né? É o mesmo esquema. Pelo que eu já estudei, é a mesma coisa. E os jogadores estão interessados em jogar bola. É esse que é o fator diferencial.
a vontade dos jogadores, né? Então fica assim, lembrando que amanhã tem transmissão, Cruzeiro vs Raposo, Cruzeiro até morrer e Cruzeiro Nação Azul Oficial. Espero vocês por lá. E hoje também tem live. Fui!